Então essa é uma carta de Jesus para nós. Amém? Apocalipse 2, de 8 a 11. Está aqui. Fala assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano, aqui está escrito dado, o dano da segunda morte. Amém? Então, amados, hoje nós vamos falar de Esmirna. Esmirna é a igreja perseguida. E eu fiquei muito feliz porque o Patrick esteve aqui antes da gente entrar nos estudos. E então, assim, os irmãos puderam ter um contato muito grande com a realidade do que é uma igreja perseguida. Coloca aí, filho, a foto de Esmirna. A foto. Aí são as ruínas da cidade de Esmirna, tá? Lembrando que essas cidades que eram chamadas da Ásia Menor ficam hoje no que a gente chama na Turquia. Não, é isso, tá? Então nós temos ali Esmirna, logo acima de Éfeso aqui. Isso. Meu marido é tecnologia. E lá as ruínas de Esmirna. Pode tirar, filho. Esmirna é a única dessas 7 cidades que realmente ainda existe a própria cidade, hoje com o nome de Izmir, na Turquia. Tem mais ou menos 250 mil habitantes. Na época, ela era a cidade mais bela da Ásia Menor, porque tinha muitas construções, né? A gente às vezes acha que no tempo antigo, né, as coisas não seriam tão bem feitas, tal, por não existir tecnologia. Mas, na verdade, os povos eram muito avançados para aquela época. E uma das ciências mais desenvolvidas era justamente a arquitetura e a engenharia civil. Tanto é que prédios duram até hoje, gente. O Coliseu está lá em pé, né? E Esmirna era essa cidade cheia de prédios, linda. Era uma cidade muito rica. Havia vamos chamar de um monte, uma montanha, né, chamado Pagos, que era, vamos dizer assim, o lugar dos ricos. Então eram mansões, tudo com aquelas construções gregas. E essas ruínas que a gente vê hoje, branca, elas são brancas pelo tempo, mas na verdade aquilo era tudo colorido. Aquelas estátuas gregas que a gente vê assim, toda branquinha, aquilo era cheio de cor, só que o tempo desgastou. Então era uma cidade muito rica, mas a igreja ali dentro era pobre, né? A gente vai seguindo aí. Tinha muitos deuses, templos de deuses gregos, e era a cidade mais fiel a Roma. Era a cidade mais fiel a Roma. Desde antes de Roma se tornar um império, Esmirna já era fiel a Roma. E é muito interessante, porque a gente vê Jesus tratando com a igreja dentro de uma realidade que aquela cidade vivia, né? Enquanto Esmirna era fiel a Roma, de todas as cidades era a mais fiel a Roma, a gente vê Jesus falando de fidelidade a ele, né? Tinha estádios para jogos atléticos, os jogos, para quem não sabe, os homens competiam nus, então as mulheres não assistiam. E no final, os vencedores ganhavam aquela coroa de louros.
E aí a gente vê aqui Jesus lá no final falando: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Então tem todo um contexto. Jesus sempre foi assim, né? Com a mulher samaritana que está buscando água, ele fala de água da vida, da fonte. E aqui em Apocalipse ele pega a realidade de uma cidade e ele vai trazendo revelações profundas espirituais, amém? Como que Jesus se apresentou para Esmirna? Como eu falei, né? A ordem das cartas, ela tem uma apresentação, ela tem uma exortação e no final ela sempre tem uma promessa. E nesse primeiro momento aqui, no versículo 8, Jesus ele se apresenta: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Amados, isso aqui traz uma palavra de esperança para a igreja. Por quê? Porque como os irmãos viram aqui, uma igreja perseguida é uma igreja que está sofrendo perigo de morte o tempo inteiro. E naquela época, eu não vou nem dizer que era pior, porque hoje há lugares que eu acho que é semelhante, mas era assim, descobriu que você era cristão, ou você era queimado, ou você era jogado para as feras, para serem comidos, crucificados, só coisinha básica, né? Assim, te usavam como tocha para iluminar a cidade, e eles tinham... Se a gente for estudar assim o Império Romano, eu acho incrível, né? Como Satanás usa da inteligência das pessoas, né? Ou melhor, como as pessoas se permitem, servem a Satanás com a sua inteligência, que eles desenvolviam cada tecnologia, assim como na época da Inquisição, para torturar, para matar de forma lenta. A crucificação, ela era uma morte lenta, que era uma morte para causar sofrimento, que assim, não era para a pessoa morrer de uma vez, porque era muito pouco. E essas técnicas, com os cristãos, então, aí que eram aprimoradas, né? Se quisessem fazer um teste de como eu vou fazer uma morte bem dolorida, aproveitavam os cristãos. Então, esse era o contexto em que a igreja de Esmirna estava inserido. Uma igreja perseguida. Amém? E aí a gente vai ver justamente Jesus falando que ele é o primeiro e o último, que foi morto e que reviveu. Ou seja, deixando bem claro, não precisa temer a morte. Porque eu morri, eu revivi, e aqueles que morrem comigo serão ressuscitados. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus, ele traz essa esperança para essa igreja que era perseguida até a morte. No versículo 9, Jesus fala assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Mas aí ele fala: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Amados, Jesus, ele conhecia a tribulação que a igreja passava. Que tribulação era essa? Essa igreja, ela era perseguida por Roma, perseguida pelos judeus, e esses judeus, eles difamavam a igreja. Então, eles denunciavam os cristãos às autoridades romanas e aí inventavam mentiras. Então, falavam que eles estavam causando rebelião, falavam que eles faziam canibalismo por causa da ceia, que na hora da ceia se falava o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, então falava que fazia canibalismo. E daí várias outras difamações. Então a igreja, além de sofrer com a perseguição, com risco de morte, ainda tinha esses judeus que Jesus fala, por eles se levantarem contra a igreja, Jesus não os considerava judeus. Fala, eles não são judeus, eles são sinagogas de Satanás. E em Esmirna havia uma importante sinagoga judia. Judia ou judaica? Judia, né? Judaica? Havia uma sinagoga dos judeus lá em Esmirna. E então esses judeus, eles eram influentes, e aí eles ajudavam essa perseguição. Outra tribulação, por que Jesus fala assim? Eu conheço a tua pobreza.
Por quê, amados? Porque assim como hoje, nos países onde há perseguição, não existe oportunidade de emprego para os cristãos, porque dependendo do local, até quem dá o emprego também sofre consequências, ali também não tinha. E esse período era um período onde as pessoas viviam muito de comércio. E aí o cristão ele não podia vender, o cristão não podia comprar, o cristão não podia trabalhar. Então era uma igreja de sua maioria formada por escravos, formado por pessoas pobres e formado por aqueles que perdiam seus bens, porque ainda tinha isso, os bens eram confiscados. Hoje, no mundo muçulmano, no mundo hindu, que é a religião predominante na Índia, é assim também. Se você é cristão e você se converte na sua família, a sua família tem posses, você é deserdado imediatamente. E em muitos casos tomam tudo seu. Você perde tudo. Então você experimenta isso aqui, pobreza. E é tão interessante porque Jesus fala assim: conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Por que Jesus falou que aquela igreja era rica? Porque era aquela igreja rica em Cristo. Em Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 5, a gente vai ver o que Jesus fala dessa riqueza. O que, no caso aqui, o apóstolo Paulo falando. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. 1 Coríntios 1, 5 fala assim, Paulo escrevendo aos Coríntios: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda palavra e em todo o conhecimento. E lá em Mateus, Jesus fala para a gente não acumular tesouros aqui na terra, mas no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, nem os ladrões roubam. Então essa era uma igreja rica em Cristo. Então eles tinham a palavra, eles tinham o conhecimento e os tesouros deles eram enriquecidos no céu. Amém? Lá na frente, a gente vai ver o oposto. A gente vai ver uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, que se considerava rica, mas aos olhos de Jesus Cristo, ele fala: você é pobre, cega e nu. Pobre, cego e nu. Por isso, amados, tem uma canção, não cante essa canção, tá? Sou pobre, cego e nu. Isso aí não é pra gente, isso é pra igreja de Laodiceia, amém? Então, mas era uma igreja que se olhava da visão como muitos têm hoje. O que hoje é ser uma igreja rica aos olhos de muitas igrejas? É aquela igreja que na porta é carro importado para tudo quanto é lado. Os irmãos chegam, né? É só a camisa do Dalina, que nem pastor usa. Mas os irmãos chegam, né, na pompa. É aquela igreja com aquele piso. Nossa, a gente olha e fala: que igreja rica. Amados, é rico materialmente falando. É rico na terra. Mas aqui nós temos uma igreja pobre, financeiramente falando, e rica aos olhos de Jesus Cristo. Por quê? Porque as nossas obras, amados, elas contam lá no céu. Não é aqui na terra. Não adianta ter ostentação gospel. A gente vê pessoas vivendo de ostentação gospel. Por quê? Porque é sinônimo de que eu sou vencedor, é sinônimo de que eu sou próspero, né? É sinônimo que eu sou uma pessoa de fé. Por quê, amados? Porque com a minha fé eu chamei a existência e eu tinha um Corsa, e aí veio o Corolla, e eu continuei andando em fé, e aí veio o Honda, e aí veio a Hilux. Esse é o tipo de fé. Mas aqui nós temos um tipo de fé que suporta a morte. Esse tipo de fé que eu quero ver. É aquela fé do grediar até tapa grediar. Que ele fala: a igreja continua sendo igreja, ainda que queimou tudo.
e que eu corro risco de vida a qualquer instante. Porque, amados, em lugar de perseguição, o teu vizinho pode te denunciar, o teu parente. Então essa aqui era uma igreja pobre financeiramente, por causa disso, dos bens serem confiscados, de não ter emprego e tal, mas rica aos olhos de Cristo. Que no nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele trabalha isso no nosso coração, amados. Não vamos nos deixar, nos desviar da verdadeira riqueza. Amém? Coisa triste, eu falo por experiência própria, a gente se comparar aos outros por bens. O fulano é mais abençoado do que eu, porque ele tem isso, ele tem aquilo e ele tem aquilo. Não, amados, nós já somos abençoados. E abençoado não é quem tem, abençoado é quem é. Amém? Esmirna não tinha, mas diante de Cristo ela era. Amém? E aí, a gente continua aqui. Essa palavra que foi usada quando Jesus fala a tua pobreza, ela no grego, ela tem duas palavras que significam pobreza. E a palavra que foi usada aqui é pitocheia. E esse pitocheia é porque você tem aquela pobreza, que é aquela pessoa que tem poucos recursos. E o pitocheia é o que não tem nem o essencial para viver. Ou seja, seria a condição de um mendigo. Então, essa era a realidade física em que Esmirna se encontrava. Não tinha nem o essencial para viver. Mas diante de Cristo, ela era rica. Pensa, a gente chegar aqui para um mendigo e falar assim, você é rico. E foi isso que Jesus falou para Esmirna. Não importa se você não tem templos com ar-condicionado e granitos e não sei o que, dourado, vidro e aquelas luzes, né, aqueles rebaixamentos. Nisso para Jesus não contou. O contou é que eles eram enriquecidos nele. Amém? Glória a Deus por isso. No versículo 10, Jesus continua falando. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo, amados, quem que Jesus fala? O diabo. Então, amados, quem gera a perseguição não é Jesus Cristo. Amém? Porque as pessoas têm esse costume. Não, amados, foi Jesus que te colocou nessa tribulação. Não, Jesus está falando, o diabo. O diabo está para lançar alguns de vós. É Satanás que entra nas pessoas para trazer perseguição, para trazer morte, para trazer miséria, destruição. É Satanás, amados. Quem está nesse negócio é Satanás. E ele fala, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Interessante que a palavra de encorajamento que Jesus traz aqui, não é a palavra assim, olha, está vindo uma tribulação e eu vou livrar vocês dessa tribulação. Ele fala, está vindo uma tribulação, vão jogar vocês na prisão, mas não temas, sê fiel até a morte. É muito interessante, porque ele encoraja para que as pessoas permaneçam fiéis, mas ele não traz aquela palavra que a gente gosta de ouvir, você não vai passar por ela. Pelo contrário, ele fala, não temas, vai acontecer, vão lançar vocês na prisão. E quando ele fala, ser fiel até a morte, ele já está dando uma dica do que vai acontecer. Por quê? Porque, amados, as prisões romanas não eram um Bangu, não sei das quantas. Eram coisas absurdas. Eram locais que eles não colocavam os prisioneiros para eles serem recuperados.
e reinseridos na sociedade. Não, era local de punição e a pessoa ou morria de fome, ou morria de doença, ou morria de lepra. Porque eram condições subhumanas para se ficar. Então, assim, você já ser preso era praticamente uma sentença de morte. E o que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. De uma só vez, 1.200 crentes foram lançados de um alto monte chamado Pagos. Esse alto monte onde ficavam as mansões. Eles pegaram 1.200 crentes e jogaram lá de cima de uma só vez. De outra, foram 800 crentes. Então, esse era o nível de perseguição que Esmirna enfrentava, que Esmirna passava. Agora, amados, vamos pensar. Se já é complicado a gente estar servindo ao Senhor, se manter fiel, passando por privações financeiras, que era o caso de Esmirna, imagina você não ter nem a liberdade de poder andar na rua e falar que você é um cristão. Porque a qualquer momento isso podia acontecer com você. Ou você era lançado na prisão, ou você era lançado de cima de um monte. Ou você era queimado. Eu estava falando com o Patrick, quando ele esteve aqui, falei, Patrick, a igreja brasileira, ela não tem condições de passar por uma perseguição. Não tem, amados. Por quê? Porque com coisas muito menores a gente começa a questionar a bondade de Deus, a questionar a fidelidade de Deus, ficar de bico. Quantas pessoas a gente fala, não estou bem, não vou para a igreja. Uai, mas se não está bem, tem que vir para a igreja. Agora pensa uma situação dessa, de você ter que ser cristão escondido, como a gente viu. Eu sinceramente, eu acho que a igreja brasileira não suportaria. Principalmente pelo nível de evangelho que a gente tem recebido hoje, que é o evangelho da bênção, é o evangelho do triunfalismo, não é andar em triunfo, é andar em triunfalismo, porque em triunfo o Espírito Santo ele sempre nos conduz. Por que ele nos conduz em triunfo? Porque a gente passa por tribulação. Saiu daquela tribulação, você já triunfou. Mas a visão hoje está num outro nível, está horizontal. Não é uma visão do céu, é uma visão horizontal. Então, imagina, se você entra para uma igreja com o evangelho que tem sido pregado hoje, vem, que seus problemas é a organização Tabajara, né? Seus problemas acabaram. Entre para a igreja, que seu casamento vai ficar uma bênção, os seus filhos, você vai receber promoções no trabalho, não importa se você é um péssimo empregado, mas você vai receber. Se você ficar falando que você é rico, é próspero, você vai prosperar, independente se você trabalha, se você estuda. Então, esse é o nível de evangelho. Entra na corrente para não sei da quê, a corrente não sei do quê, e os crentes estão ficando tudo acorrentados. E é um bando de gente decepcionada com Deus. Porque vamos fazer campanha para não sei o quê. 7 semanas, terminou as 7 semanas, não chegou o negócio. Pô, aí o outro recebeu. Você fica decepcionado com Deus. E nisso, a gente está tendo hoje um número de desigrejados absurdo. Parece que a porta da frente está grande, mas a porta dos fundos está maior ainda. Porque entra e sai. Entra e sai. Porque não é esse o fundamento do evangelho. O fundamento é a palavra. É saber que com ou sem tribulação, nele nós somos. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores em quê? Na falta, na fartura, no frio, no calor, em todas as coisas. Amém? E voltando aqui para Esmirna, no ano 155 depois de Cristo, o bispo Policarpo, que provavelmente foi discípulo de João, ele foi queimado vivo numa pira. E é interessante porque há historiadores, viu, amados, dessa época, então eles registram isso. E é interessante que quando o procônsul ordenou que Policarpo amaldiçoasse a Cristo, ele respondeu:
86 anos eu tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso eu maldizer o meu Rei Salvador? E é interessante que nessa conversa o procônsul continua falando, olha, você vai ser queimado, não sei das quantas. Ele, olha, pior é o fogo do inferno que vai queimar o ímpio. E nisso, primeiro tentaram assustar ele com as feras, não adiantou. Então botaram ele numa fogueira, queimaram ele vivo, enquanto ele cantava e orava. Então esse é o nível de cristão. Esse é o nível de cristão, amados. Eu fico pensando, como Patrick falou aqui. Uma coisa é alguém chegar e falar assim, nega Jesus ou você morre. Eu acho assim, que a primeira coisa que a gente vai, não vou negar. Mas uma outra coisa, amados, é alguém pegar o meu filho e falar, nega Jesus ou eu queimo ele vivo na sua frente. Ou eu corto ele em pedaços. Ou eu tiro a cabeça dele aqui na sua frente com uma faquinha de serrar. Como a filha do Patrick falou, papai, se eles falarem que vão me matar, você continua com Cristo? A gente romantiza, amados. A gente romantiza, né? Poxa, glória a Deus, a gente vê aí irmãos presos. Há pouco tempo a gente entrou numa campanha de oração, porque durante muito tempo eu acompanhava mais de perto, a portas abertas. Dei uma parada, mas eu estou voltando. E a gente orava para o pastor Youssef, na Arábia Saudita. E ele, glória a Deus, foi libertado. Mas a gente acha lindo. Poxa, o meu irmão foi preso, saiu. Mas, amados, quando a gente pensa assim na pele, é um nível de fidelidade. Esse é o nível de fidelidade. Por isso que Jesus falou, vocês são ricos. Porque era um povo que encarava, seja a morte na fogueira, seja ser lançado de um alto monte, seja ser jogados às feras. Por quê? Porque eles sabiam que isso para o crente não é morte. A morte do crente é lucro. Amém? Que o Espírito Santo de Deus realmente, amados, traga essa revelação profunda para a gente não temer a morte. E a gente procurar ser fiel ao Senhor até o último instante. Amém? Jesus não livrou Esmirna da tribulação, mas ele alertou que viria e que teria um tempo de duração. Ele falou que durante 10 dias isso ia acontecer. E aconteceu. Então, amados, eu fiquei pensando aqui, falei, e se Jesus não me livrar da tribulação? E se eu tiver que enfrentar a morte por amor de Cristo? E se a profecia que for liberada não for aquela profecia que a gente espera? Amados, como é bom a gente receber aquela profecia que eis que o Senhor te diz. Ele está abrindo uma porta, Ele está te levantando, Ele vai te dar as nações, Ele vai te levar para as nações. Mas olha a palavra que Jesus vem aqui. Olha, vocês vão passar por uma tribulação muito forte. Tribulação, amados, quer dizer aperto, sufoco. E fora tudo, vão perseguir e vão lançar vocês na prisão. E provavelmente muitos vão morrer. Será que a gente continua sendo fiel ao Senhor? Amados, hoje tem crente sendo infiel ao Senhor por um prato de lentilha. Sabe o que é? É no trabalho, o patrão fala, diz que eu não estou. E você no telefone, você fala, ele não está, e ele aqui do meu lado. Está mentindo. Você não está sendo fiel. E como nós somos tentados nessas pequenas coisas, né? É pagar a propina para o policial, para ele liberar o carro. Então é um nível de fidelidade, amados, que a gente pode começar a ver nas pequenas coisas. A gente não pode ser infiel, nem por um prato de lentilha, nem por coisas maiores. Né? Fraudar um imposto. Tem gente que pega o imposto de renda, bota um monte de coisa que não tem. Isso é ser infiel. Nós, a igreja de Cristo, a gente precisa ser sal e luz. A gente não pode se contaminar.
É aquele troco que a gente recebeu a mais e a gente volta e devolve. Por quê? Porque não é meu. Amém? Então é não vender a nossa fidelidade por nada nesse mundo. Ser fiel até a morte. Amém? Glória a Deus. E ele fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles atletas corriam por uma coroa de louro, mas a gente corre por uma coroa incorruptível. Nós temos um prêmio maior, a coroa da vida. O que é a coroa da vida? A vida eterna com Cristo Jesus. Como nós ainda estamos num corpo natural, nós, amados, não temos dimensão real do que é a eternidade. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver que há um nascimento e depois há a morte, né? Mas há uma eternidade. Há uma eternidade toda preparada para nós. Esse é o maior prêmio da fidelidade. Esses irmãos aqui, amados, eles mataram o corpo, mas eles estão celebrando com o Senhor. E nós temos uma alegria, mas a gente vai se encontrar com eles. E a gente vai poder sentar junto, e a gente vai poder celebrar. E eu acho assim, né, que a gente fala, gente, como que deve ter sido permanecer fiel, mesmo com a ameaça de ser jogado, de ser queimado, de não sei o quê. E eles vão perguntar para a gente assim, como foi ser fiel com a internet na sua frente? Como foi ser fiel com tanto entretenimento para te tirar os olhos de Cristo? Como foi ser fiel diante de uma sociedade que celebra o pecado, que quer institucionalizar o pecado, que glamoriza o pecado? É ser fiel por essa coroa. Aqui os homens corriam por essa coroa e nós corremos por uma incorruptível. Em 1 Coríntios, eu queria que você abrisse 1 Coríntios capítulo 9. A gente vai ver sobre essa coroa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25 fala assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce o domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. A nossa coroa é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, aleluia. Se formos fiéis até a morte, não sofreremos o dano da segunda morte. No versículo 11 de Apocalipse 2, ele fala: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Amados, a morte eterna, ela é real e ela é a segunda morte. A primeira morte é a física e a segunda é a morte eterna. A morte eterna é perecer no lago de enxofre, junto com o diabo e seus anjos. Coisa que Deus nunca planejou para o ser humano. E eu, essa semana passada, uma pessoa conhecida minha, conhecida da família de muitos anos, porque era cunhado da minha irmã, faleceu de uma hora para outra, menos de 60 anos de idade. E minha sobrinha falava, porque era tio da minha sobrinha, ela: tia, eu estou orando para que Deus dê tempo de vida para que ele receba Cristo. Eu não sei se ele teve esse tempo. E se eu parar para pensar que essa pessoa pode estar hoje no inferno, amados, eu não fico bem. Porque, queridos, é lugar de sofrimento eterno. Essa é a segunda morte. Eu acho que se a gente tivesse uma consciência do inferno tão grande, a gente vai ser mais diligente em proclamar o Evangelho. Porque
Nenhum homem na face da terra, amados, eu vou falar isso para vocês, nem Hitler merecia o inferno. Porque não é algo para humano. Não é um sofrimento inimaginável. Pensa um lugar onde não existe a mínima sensação boa. Sabe o que é uma sensação boa? Às vezes assim, de você chegar muito cansado, levantar e botar o pé para cima e vem aquela sensação. Não tem isso. É angústia, é sofrimento, é dor o tempo inteiro. E isso é eterno. Eterno não tem início e não tem fim. Então é uma vitória ser fiel até a morte, para não passar por essa segunda morte, amém? Eu queria que, Dani, bota o videozinho, além do que o Patrick trouxe para a gente, eu queria mostrar para vocês um pouquinho da realidade de outras igrejas perseguidas que nós temos hoje. Tá aí, filho? Vê o som, tá? Os norte-coreanos diziam: os cristãos são as piores criaturas. Proferir a palavra Jesus era uma sentença de morte. Cristã perseguida norte-coreana. Quando criança, algo que você ouve com frequência é: a Coreia do Norte é o país mais feliz para se viver. Como eles não estão expostos à mídia internacional, eles acham que o que ouvem é verdade. Me lembro da minha mãe preparando o café da manhã enquanto orava na cozinha. Naquela época, eu não conseguia entender o que ela estava sussurrando. Hoje, entendo que minha mãe tinha medo de contar sobre Jesus Cristo, porque colocaria todo mundo em risco. Então, ela faleceu sem ter a chance de nos contar sobre ele. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Quando meu marido escapou da Coreia do Norte em 1996, ele foi para a China. Lá, ele se tornou parte de uma igreja coreana na China. No entanto, um dos diáconos da mesma igreja o delatou a um oficial de segurança pública. E ele foi levado de volta à força para a Coreia do Norte, onde foi preso em um campo de trabalho forçado. A tortura que ele enfrentou foi realmente inimaginável. Mas mesmo em meio a condições precárias, sua única preocupação era com aqueles que não conheciam Jesus Cristo. E enquanto ele estava lá, Deus o ajudou a construir uma igreja clandestina na prisão. Quando eu e meus filhos visitamos meu marido na prisão, ele nos disse palavras que nos levaram a entregar as nossas vidas a Cristo. E desde então, passamos a orar sinceramente. Depois que ele morreu, fugi da Coreia do Norte e encontrei uma igreja na China. Um dia, lendo a oração do Pai Nosso, eu realmente percebi que Jesus me salvou de todos os pecados. E a primeira frase dessa oração é: Pai Nosso que estás nos céus. Eu fiquei surpresa, porque ela soava familiar para mim. A minha mãe costumava sussurrá-la. A minha mãe era cristã. Eu percebi naquele momento. Quando fui para a prisão, vi logo de início que há uma cerca bem alta para que ninguém possa escapar. Desacreditada, eu entrei em lágrimas, mas o Senhor me disse: não se preocupe, vou te ajudar. Então, eu pedi uma zona segura e Deus preparou um lugar para mim e me tirou da prisão. Assim como o rei Yu, milhares de cristãos na Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. Por medo, eles não compartilham a fé e, quando ousam fazer, correm grande risco de ser torturados e até mesmo presos em campos de trabalhos forçados.
mas a nossa oração e apoio ajudam a firmá-los como um só corpo. Quando vou ao exterior para dar testemunhos e encontro irmãos que passaram anos orando pelo nosso país, fico muito grata e sinto que Deus ama verdadeiramente a Coreia do Norte. Envolva sua igreja no DIP 2019 e continue. Amém? Isso é real, isso está acontecendo hoje, viu, amados? E essa semana eu recebi a notícia de Angola. Angola aprovou uma lei que as igrejas, para serem legalizadas, elas têm que ter 100 mil assinaturas dos membros. Então, assim, é só realmente para dizer que não está tirando a liberdade religiosa, você tem que ter 100 mil assinaturas. E nisso, eles deram um mês para as igrejas conseguirem isso. As igrejas, lógico, não conseguiram, eles saíram fechando todas as igrejas. Mas aí eu lembrei do Grediato Etapa Igrejal. Eu falei, não importa, os templos estão fechados, mas lá a igreja continua sendo igreja. Então, lembrem, amados, lembrem, a palavra Paulo diz para a gente orar pelos nossos irmãos que estão presos, como se nós estivéssemos presos com ele. Então, lembrem de orar pela Coreia do Norte, lembrem de orar pela Indonésia, agora por Angola, Sudão. Se vocês entrarem no site da Portas Abertas, vocês vão ver um ranking de perseguição. A Coreia do Norte continua todo ano sendo o primeiro lugar, por ser um país muito fechado. Mas é real. Esses aqui, esses são irmãos, amados, que estão vivendo como a igreja de Esmirna. E nós, a gente pode ser fiel até a morte, ainda que estejamos num país com liberdade religiosa. Como? Nas mínimas coisas, como o Senhor tem tratado aqui conosco. Amém? Vamos agora falar da igreja de Pérgamo. Vai botar a foto aí, filho? Eu gosto muito de localizar, né? Ruínas de Pérgamo, da cidade de Pérgamo, né? Gente, eu olho uma coisa dessa, eu acho a coisa mais linda do mundo. É igual o Marcelo, às vezes, olhando uns negócios de construção. Uma vez eu fui numa feira com ele, de construção civil. Eu olhava uns elevadores, uns troços. Eu falei, gente, coisa sem graça. Ele, nossa, que coisa linda isso aqui. Então, assim, eu sei que tem algumas pessoas que não são tão apaixonadas em história como eu. Mas eu acho isso lindo. Minha amiga um dia foi para Roma e foi lá no Coliseu. Ela, Sandra, eu vou no Coliseu. Eu falei, olha, eu acho que a hora que eu botar o pé no Coliseu, eu vou chorar rios. Por quê? Porque muitos irmãos nossos morreram naquele lugar. Lançados às feras, queimados em piras, né? Então, essa daí são as ruínas da antiga cidade de Pérgamo. Carta à igreja em Pérgamo, vamos lá. Versículo 12, no mesmo capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Jesus está mandando essa carta sempre aos pastores da igreja. Por isso, amados, o nosso coração tem que estar sempre alerta àquilo que o pastor traz. Amém? Aquilo que o pastor traz, ele está recebendo do Senhor. E aqui o Senhor escrevendo, ao anjo da igreja em Pérgamo, ou seja, ao pastor da igreja em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome, não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habitas. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti. Amados, isso mexe com a gente, quando Jesus fala que tem alguma coisa contra, né? A gente gosta muito do elogio. Tem algumas coisas. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim, tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas, que a gente viu também lá na igreja de Éfeso. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Pérgamo, eu chamei de o perigo de uma igreja mundana, uma igreja misturada. Só dando um rápido resumo sobre a Pérgamo da antiguidade. Pérgamo chegou a ser a capital da Ásia por 400 anos. Era um importante centro cultural, tinha uma biblioteca com 200 mil pergaminhos. A palavra pergaminho vem de Pérgamo. Por quê? Porque na época que o rei lá da época de Pérgamo quis construir essa biblioteca, ele queria que fosse a maior biblioteca do mundo. Então, o rei que era do Egito, que era onde fornecia os papiros, e o papiro era feito daquela cana do Egito, tal, era por isso que é papiro, né? Lembra papel? Não deixou mais ir papiro para lá, porque ele não gostou dessa ideia de Pérgamo ter uma das maiores bibliotecas. E aí, em Pérgamo, eles inventaram o pergaminho, que é o couro alisado, onde eles podiam escrever. E nisso eles fizeram essa biblioteca, que só perdia em tamanho para a biblioteca que ficava em Alexandria, que foi uma das 7 maravilhas do mundo, né? Era um destacado centro de paganismo religioso. Né? Não é à toa que o Senhor fala, eu sei que onde você mora é o trono de Satanás. Tinha o famoso templo de Zeus, que também foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se adorava o imperador, porque chegou um tempo em que eles cultuavam a deusa Roma, e aí passou-se também a cultuar o imperador. E todas as pessoas, independente de que Deus adorasse, todo ano era obrigada a sacrificar ao imperador e falar que César era o Senhor. Então daí dá para ver também a situação da igreja nesse lugar. E adoravam o deus Esculápio, que é o deus serpente da cura. Eu nunca entendi por que o símbolo da medicina são aquelas serpentes. Vem desse deus aqui grego, porque ele era o deus da cura. E, em compensação, em Pérgamo também tinha uma grande escola de medicina. E aí os povos associavam a medicina com o Deus. E aí ia muita gente para ser curada e, ao mesmo tempo, misturava o paganismo com a medicina em si. Mas ficou esse símbolo, porque era um deus serpente que era adorado. Como que Jesus se apresentou para Pérgamo? Jesus já começa bem. Ele fala, aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Aquela espada que corta dos 2 lados. E a Bíblia chama a palavra de Deus de uma espada de 2 gumes. E aí eu fiquei pensando, por que será que Jesus se apresentou? Porque, amados, Pérgamo começou a se misturar com aquela situação da cidade, e a espada, ela vem dividindo. Então, ela vem separando o que é falso do que é verdadeiro. A falsa religião da verdadeira religião. Por isso, Jesus chega já se apresentando como aquele que tem a espada de 2 gumes. Essa igreja aqui, no versículo 13, fala que eles ficavam onde estava o trono de Satanás, mas mesmo assim não negaram a fé. Eles não tinham negado a fé. Ou seja, foi uma igreja que também passou por perseguição, não negou a fé. E ele fala do servo Antipas. Antipas foi o pastor da igreja de Pérgamo. E olha como é que ele foi morto. Construíram um touro enorme de bronze, colocaram ele lá dentro e acenderam uma fogueira embaixo. Então é o que eu falo, eles usavam a inteligência para fazerem as coisas assim, tipo assim, tem que... Isso, ali, amados. Está ali como que eles matavam as pessoas. Então, a pessoa morria
tanto sufocada quanto queimada. Eu não consigo nem imaginar, mas porque imagina, você encosta aqui, está queimando, encosta aqui, está queimando. Era um sofrimento absurdo. E por isso Jesus fala que não negou a fé, mesmo nos dias de Antipas, porque isso eles faziam para quê? Para que os outros desistissem, né? Para que desistissem. Então eles procuravam fazer as mortes mais horrendas possíveis. Por quê? Porque aí eu que estou na mesma situação, não vou querer aquilo para mim. E eles se mantiveram fiéis. E quando ele fala aqui que mesmo onde estava o trono de Satanás, não é apenas uma questão física, amados. É muito mais uma questão espiritual. Porque era o centro do paganismo. Então há toda uma cultura. É Satanás dominando todo o sistema da cidade. Em tudo tem a mão do diabo. Não é muito diferente dos nossos dias, né? Infelizmente a gente vê a cultura dominada pelos princípios de Satanás, né? A educação foi passando para isso. E lá era assim. Então isso é o trono de Satanás. É quando Satanás tem todo o domínio daquele lugar. Assim era Pérgamo e assim estava a igreja. E logicamente enfrentava perseguição. Mas o que aconteceu com Pérgamo? Pérgamo começou a tolerar doutrinas que eram contrárias aos princípios do Senhor. Toleravam os que seguiam a doutrina de Balaão. Toleravam os que seguiam a doutrina dos nicolaítas. O que a gente vê, amados? Quem quiser saber sobre a história de Balaão, está lá em Números, capítulo 22 ao 24. Em Números 31:16, Moisés fala, olha, essas mulheres que estão aqui, vocês vão destruir elas todinhas, porque elas vieram para cá por conselho de Balaão. Quem era Balaão? A pastora Cristiane pregou aqui um dia e falou sobre ele. Balaão era um profeta. É muito interessante, amados, que Balaão não era israelita, mas conhecia ao Senhor. Assim como Melquisedeque, assim como o sogro de Moisés, que era alto sacerdote de Midian. Então, às vezes a gente pensa que Deus, naquela época, era conhecido só do povo de Israel. Não era. Deus sempre se revelou aos povos. Por isso que havia momentos que ele exercia juízo, destruía uma nação. Por quê? Porque de alguma forma ele se revelou e aquela nação rejeitou. Deus não é injusto. Eu aconselho, indico, depois eu posso botar lá no grupo, o livro chamado Fator Melquisedeque, que é lindo, como que Deus se revela até hoje em tribos em lugares mais remotos possíveis. De alguma forma, eles têm uma revelação de quem é Deus. Há tribos africanas que quando os missionários chegaram e falaram de Jesus, eles falaram, não, ele esteve aqui e falou que ia vir um homem, que ia trazer o livro e que ia mostrar para a gente. Então Deus sempre se revelou. E esse profeta falava com Deus e Deus falava com ele. E aí o rei de Moabe, com medo do que o povo de Israel vinha fazendo na saída do Egito, que vinha destruindo os povos, chamou esse profeta para amaldiçoar Israel. E esse profeta chegou a consultar o Senhor, mas no seu coração ele queria muito ganhar o dinheiro, porque Balaque ofereceu muito dinheiro, né? Então aí a gente já vai trazendo para os nossos dias, né? O que se faz em troca do dinheiro. E ele foi, mas ele não conseguiu amaldiçoar. É ele que topa com o anjo e a mula fala, né? E ele não consegue amaldiçoar o povo. Toda vez que ele abria a boca para amaldiçoar, só saía a bênção, só saía a bênção. Eles voltam. Mas no capítulo seguinte, 25, a gente vê que os homens de Israel se prostituíram com as mulheres moabitas. Ou seja, Satanás mudou a estratégia. Ele agora não está usando a perseguição, ele está usando a sedução. Então, ao invés de destruir o povo de Israel de fora para dentro, ele começa a destruir de dentro para fora. E é isso que está acontecendo aqui em Pérgamo.
O que era a doutrina de Balaão? Era por ganância, as pessoas se corrompiam e se prostituíam. Porque, amados, pensa, naquela época, você só podia comprar, vender, se você participasse de algumas festas, se você tinha que se relacionar e tal. Então, nisso você tinha que ir, e as pessoas iam e comiam as coisas sacrificadas aos ídolos, participavam das orgias, que era algo normal para aquela época, e isso estava acontecendo dentro da igreja. Não são todos, mas qual é o grande problema? É a igreja tolerar. Toleram. Sabe a igreja que não fala contra o pecado? A igreja que não aponta o pecado? A igreja que não traz correção? Amados, tem igreja que se você for e pregar sobre pecado, saiba de uma coisa, nunca mais você volta. Eu tenho uma amiga pastora que foi pregar numa igreja e os pastores chegaram, olha só tem uma coisa, aqui a gente não prega contra pecado. Ela falou, olha, não tem problema, eu vou pregar o que o Senhor me mandar pregar, e se vocês não gostarem, eu não volto nunca mais. E o Senhor mandou ela descer a lenha, e ela desceu a lenha. E nunca mais ela voltou nessa igreja, logicamente. E ela foi descobrir por quê, era cheia de adúlteros, tal, rolava de tudo. Então era isso que acontecia, as pessoas estavam, um grupo dentro dessa igreja, se prostituíam, no sistema de Satanás que imperava naquela cidade. Tinha o outro grupo dos nicolaítas, que é aquele grupo que achava que a graça é desculpa para pecar, que quanto mais você pecava, mais você desfrutava da graça de Deus. Porque se o teu pecado é muito grande, o seu perdão vai ser maior ainda. Então isso era o que os nicolaítas traziam. Que hoje as nossas igrejas estão cheias de nicolaítas, né? São aquelas doutrinas que me fazem bem ao ouvido. Profetiza para mim aquilo que eu quero ouvir. Então, havia esses dois grupos na igreja. Enquanto em Éfeso, o zelo pela doutrina foi tão forte de não permitir essas coisas, que eles acabaram esfriando no amor, aqui em Pérgamo nós temos o contrário. É o amor, né? É o amor de Jesus. Gente, hoje a mensagem é de amor. É o amor, né, amados? Não importa, a gente tem que andar em amor. Mas que amor é esse que não traz correção, que não disciplina, se a palavra diz que Deus corrige o filho que ama? Amor e correção andam juntos. Então, dentro da igreja de Pérgamo, havia esses e os demais não se pronunciavam. Havia uma tolerância. Então Jesus elogia Pérgamo, que porque, apesar de tudo, não negou o nome, manteve a fé, apesar de estar em meio à perseguição, mas ele traz essa correção. Porque a estratégia de Satanás aqui mudou. Ela não mais veio só aquela perseguição, começou a sedução. O pecado nascendo do meio da igreja, que lá com o povo de Israel, quando eles se prostituíram, chegou praga, peste, muitos morreram. E aí a igreja começa a morrer aqui em Pérgamo, de dentro para fora. Então esse é um alerta de Cristo para nós, a igreja. Para nos mantermos fiéis a doutrinas, sermos zelosos. E eu acho interessante que em todo esse tempo, o Senhor ele sempre está trazendo um equilíbrio. Em Éfeso, eles eram zelosos pela doutrina, mas faltava o amor. Aqui em Pérgamo tinha até amor, mas não estavam zelando pela doutrina. Então a gente precisa equilibrar, amados. Não dá. Eu sempre falo para Marcelo, eu não sei por que nós como igreja temos tendência aos extremos. Um é só poder, o outro é só palavra, o outro é só amor. Não dá para juntar tudo? E que o Espírito Santo de Deus nos dê essa capacidade, nos dê essa unção de andarmos nesse equilíbrio, amados. Poder, amor, palavra, unção, tudo que o Senhor tem. Não é ficar separando, sabe? As donas de casa aqui sabem, quando vai catar o feijão, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom. Não é a gente fazer isso. É o que Deus mandar, é isso que tem que ter. Andarmos alinhado com a palavra. Amém?
Aqui a igreja se permitiu misturar-se com as práticas mundanas e com os desvios doutrinários. Mesmo os crentes que permaneciam fiéis não denunciavam o pecado no meio da igreja. E esse sistema que a palavra fala, que chama do lugar onde Satanás habitava, ele estava contaminando a igreja. A igreja passou a se desviar da doutrina bíblica e a adotar o ecumenismo. Alguém já viu isso por aqui? O que é o ecumenismo? Ah, pastor Marcelo, você é pastor, né? Então, eu sou um bandista. A gente dá a mãozinha dada. Você não fala de Jesus para mim e eu não falo da minha umbanda para você. A gente vive no amor. Então a gente se une. Ecumenismo, a união de todas as religiões. Amados, respeito, tolerância, sim, em todo tempo, mas antes obedecemos a Deus do que aos homens. Eu posso respeitar a opção de fé da outra pessoa. Eu não vou apedrejá-la, eu não vou destruir o seu local de religião. O Senhor não me mandou fazer isso. O apóstolo Paulo, quando chegou lá naquele lugar que tinha em Atenas, tinha vários deuses. Ele não saiu chutando imagem, quebrando nada. Ele chegou num e pregou sobre aquele, ao Deus desconhecido. E ele ainda falou, olha, eu vejo que vocês são muito religiosos. Ele não saiu, eu vejo que vocês são um bando de idólatra, pagão, vão tudo para o inferno. Não, amado, sabedoria o Espírito Santo nos dá. Mas ele não deixou de pregar a verdade do Evangelho. E o problema do ecumenismo é isso. É que, travestido de respeito e de amor, eu não prego o Evangelho para você. Mas eu me conformo com a sua situação. Até financio a reconstrução do seu templo, em nome do amor. Se você vai para o inferno ou não, aí é outra coisa. Não tem problema, né? O importante é a gente sair bem na foto. E hoje, isso tem sido assim, né? Gente, a mídia adora quando chega um pastor que fala, não, a gente tem que andar junto, e a gente tem que, né, porque Jesus é amor, oh, coisa linda, né, isso é muito lindo. Mas a gente não pode se permitir contaminar por essas coisas. Eu respeito, mas eu preciso falar da verdade de Jesus Cristo, da verdade do Evangelho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Outra coisa, a igreja estava cedendo às pressões externas. A igreja estava sendo politicamente correta. Ah, mas o que tem? Vim participar de um banquete em adoração aos deuses, né? Poxa, as pessoas têm que te ver para você poder continuar fazendo comércio, se relacionando. Então a pessoa ia. E você estava sendo politicamente correto. Então, hoje, amados, eu vejo pastores falando, não, na minha igreja eu não falo sobre homossexualismo. Vai falar para quê? Politicamente correto, melhor você não falar, verdade? Você vai falar que é pecado? E aí, a pessoa não vai entrar na sua igreja? Né? Então, igrejas que estão aceitando tudo em nome do politicamente correto. Como uma vez a gente colocou sobre uma situação de que destruíram um templo, né, de adoração lá, e evangélicos financiaram a reconstrução. Aí eu falei no grupo da ABU, que rolou o maior bate-boca num dia, eu falei, politicamente correto, mas biblicamente não é correto. Então essa tem que ser a nossa postura. É politicamente correto? É. Mas é biblicamente correto? Se for, está tudo bem. Se não for, eu fico com a Bíblia. Amém?
A gente viu isso muito claro nessas discussões que teve aí sobre as eleições, né? Inclusive tem um vídeo do Luciano Subirá que eu gostei muito, onde ele falou que se assustou com a postura dos crentes, e ele falou assim: eu fiquei preocupado não mais com a questão política, mas o amor que eles estão entendendo. Que amor é esse que está sendo pregado e divulgado dentro das igrejas? É o amor que pode tudo. Continue como está. A gente diz assim: venha como está. Mas Jesus Cristo não vai te deixar permanecer. Ele vai transformar a sua vida. Amados, mensagem do Evangelho é mensagem de transformação, de libertação e do negue-se a si mesmo. E não é fácil falar sobre negar-se a si mesmo. Não é fácil falar e não é fácil viver. Porque há momentos em que a nossa carne gostaria de fazer algumas coisas, mas eu preciso me negar. Por quê? Porque eu tenho um prêmio muito maior. O prêmio de Jesus Cristo é muito maior. Eu gosto muito do texto que Paulo fala, que ele larga tudo pela excelência do conhecimento de Cristo. E é isso que a gente tem que estar focado, amém? No versículo 16, amados, porque o Senhor, Ele é sempre assim, toda exortação, Ele não vem, a exortação de Deus nunca é para destruição, mas ela é sempre para chamar para perto. A palavra exortar é isso, é chamar para perto. Não é simplesmente, eu vou bater, mas eu vou te puxar para perto. E aqui no versículo 16 ele fala: arrepende-te, pois, ou se não, virei a ti em breve, e contra eles, contra os que seguiam a doutrina de Balaão, os que seguiam a doutrina dos nicolaítas e os que toleravam essas coisas, batalharei com a espada da minha boca. O próprio Cristo falar que vai batalhar contra você, só com a palavra. Eu vou ouvir, só com a palavra. Lá na frente, no Apocalipse, quando a gente estudar a escatologia, a gente vai ver que no Armagedon, quando os povos se reunirem com Satanás e vier lutar contra Jesus e o seu povo, ele com o sopro da boca vai destruir todo mundo. Aí você imagina ele falar: eu vou batalhar com a espada da minha boca contra alguns que estão aí dentro da igreja. Amém? E no final, nós temos a promessa do vencedor. Ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, a gente precisa estar muito atento ao que o Espírito está falando à igreja. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, mas a gente tem que discernir o que o Espírito está falando, o que é para esse tempo, o que é para nós, o que é para aqui, Palmital, o que é para a minha vida em particular. Estejamos atentos o que o Espírito, porque o Espírito fala aqui e o Espírito continua falando. Enquanto nós estamos aqui, é tempo e há tempo que a gente ande alinhado ao que o Espírito diz à igreja. Amém? E ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Conta uma lenda hebraica, né, de que na época da destruição lá de Jerusalém, do povo ser levado cativo, que Jeremias teria escondido o maná que ficava dentro da Arca da Aliança, e que teria escondido numa rocha. Isso é uma lenda, não tem como dizer que é verdade. Mas aqui o Senhor fala que vai nos dar o maná escondido. O que é esse maná, amados? É a gente poder participar das bodas do Cordeiro, celebrar com Ele lá no céu, naquele grande dia, naquela grande festa, naquele grande banquete, participar do banquete com o próprio noivo. Esse é o nosso maná escondido.
Amém? E ele fala que vai dar uma pedra branca com um novo nome. Aí eu vi várias teorias sobre o que seria a pedra branca. Uns dizem que quando o escravo era liberto, ele ganhava uma pedra branca com o nome dele. Outros dizem que a pedra branca era como se fosse o convite para a entrada numa festa. Eu não sei o que é a pedra branca, mas eu só sei que nós vamos receber um novo nome. Então, eu acho que lá no céu eu não vou ser Sandra Rosa. Eu acho que Jesus tem um nome lindo, maravilhoso, que só Ele sabe, e que quando chegar lá Ele vai me dar esse nome. Nós recebemos um nome dos nossos pais terrenos, mas o nosso Pai, Ele tem o nosso verdadeiro nome escondido com Ele. Amém? Esse é o tempo, amados. A gente hoje viu sobre uma igreja perseguida, fiel até a morte. O Senhor nos chama para ser fiel em todas as coisas, amados, em todas, em cada procedimento, em cada atitude, em cada palavra. É a gente saber que nós temos um Senhor e que nós precisamos ser fiéis a esse Senhor. Não importa a circunstância, porque, amados, irmãos nossos estão perdendo a vida por serem fiéis ao Senhor. Eu não posso perder um emprego por ser fiel ao Senhor. Eu não posso perder um benefício, uma vantagem por ser fiel ao Senhor. Então, que sejamos fiéis. E nós temos aqui uma igreja que estava se contaminando com o sistema de Satanás. Amados, eu acho que hoje, se Jesus fosse escrever, ele ia falar: eu sei que vocês moram onde está o trono de Satanás. Porque pensa num país com tantos problemas quanto o nosso: corrupção, prostituição infantil, um país que lá fora as mulheres são conhecidas como prostitutas. É o país do sexo, das mulheres sensuais. O Brasil exala sensualidade. E falam isso na televisão como se fosse um elogio. Para mim não é elogio. As pessoas vêm para aqui para fazer turismo sexual. Somos um dos roteiros de turismo sexual. Então eu penso que o sistema de Satanás rege muitas coisas nessa nação. Mas a gente não precisa se contaminar. E a gente pode ser sal, ser luz e ser fiel ao Senhor em tudo isso. Amém?